com a nossa entrevista, recebendo hoje Débora Lopes. Débora, a gente estava falando um pouco sobre, no bloco anterior, né, que a gente ia conhecer um pouco da sua equipe. Isso. Como que você conta hoje com quantos colaboradores? Hoje nós temos 7 colaboradores, 8 comigo, inclusive uma dessas colaboradoras é minha mãe. Olha só que bacana. Minha mãe é agente de registro e cuida da parte de arquivos, porque para emissão do certificado digital você vai precisar levar para mim determinados documentos e esses documentos vão ficar arquivados na nossa sala secreta lá, né, supostamente secreta. Para você levar essa documentação, é preciso que as meninas estejam habilitadas para lidar com esses documentos, porque o que acontece? São documentos extremamente sigilosos, porque contrato social de uma empresa, o RG e o CPF do sócio majoritário ou quem administra a empresa, ou mesmo quando você faz o teu CPF, o teu CPF. Então, assim, a nossa equipe é uma equipe extremamente especializada. As meninas, o cargo que elas ocupam é agentes de registro. Elas são agentes de registro. Por quê? Porque elas recebem a documentação, analisam essa documentação, preenchem um formulário. Esse formulário é assinado pelo usuário. A assinatura tem que ser muito, muito, muito idêntica ao documento que está identificando. Então, uma das coisas que elas aprendem no nosso curso é saber fazer a leitura de assinaturas. Se as assinaturas estão corretas, se não estão. Verificação do documento. Autenticidade. Até o toque. Pegar a carteira de habilitação da pessoa e tocar para ver se realmente tem aquela sensação de seu papel moeda e analisar tudo isso. Esse seria o primeiro processo. E nisso nós estamos também seguindo um pouco o roteiro para se emitir um certificado digital, né? Uhum. E aí o segundo processo é elas irem até a sala da AR, né, a sala técnica, acessar o sistema de banco de dados da Receita Federal, que nós temos lá, e o CEPRO, e fazer a aprovação do certificado digital. O certificado digital ele tem que ser aprovado por 2 agentes de registro. Uma vai, sobe, eu falo sobe porque é no nosso quarto andar. Faz a análise do documento, vê se está tudo correto, confere se aquele formulário foi devidamente preenchido. Aprova. Ela acessa com o certificado digital dela. Olha para você ver. Elas mesmas já utilizam. Cada uma tem o seu certificado. Isso, acessa, faz a primeira aprovação. Depois vai uma segunda, num segundo computador, verifica, vê se está tudo certinho, faz a segunda aprovação. E esse é o segundo processo. Depois retorna para o balcão e aí é o que nós chamamos de baixar o certificado, ou seja, gerar aquele arquivo que vai ser gravado num CD ou num pendrive, no caso do certificado de validade para 1 ano, ou gravar ele no cartão ou no token, como nós mostramos no bloco anterior. Para a menina fazer isso, não é qualquer menina, entendeu? Isso que eu queria que você eu chamo falasse, de menina, que são todas né? meninas, porque né? o processo de admissão dessas suas colaboradoras é um tanto quanto burocrático. Né? Tem uma série de etapas a cumprir, documentações e critérios muito bem elaborados para que, né, possa ter essa segurança, né, de ter uma funcionária, uma colaboradora apta a fazer. Para você ter uma ideia, o primeiro passo, após a análise do currículo, e eu bati a cara com a pessoa, falei, opa, gostei dessa pessoa, eu tenho que fazer uma análise de crédito e uma análise de antecedentes criminais. Ou seja, essa pessoa não precisa ter tido ela não pode ter um senão na vida dela no que diz respeito a antecedentes criminais, e ela não pode estar com o nome constante tanto no SPC quanto no Serasa. Ela não pode estar devendo nada. Nenhum órgão. Nada. Não pode estar, né, registrada em nenhum órgão. Nada. Ela tem que estar perfeita, redonda. Feito, a vida dela tem que estar redondinha nessa questão. Feito essa pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa de vida. Como que é o ambiente familiar dela, como que são as pessoas que vivem ao redor dela. Por quê? Porque ela vai lidar com vidas jurídicas na mão dela. Ela vai ter contratos sociais, estatutos de empresas, aqui em Poços, todos os grandes grupos econômicos de Poços de Caldas são clientes nossos, entendeu? E elas também vão ter contato com esses administradores, entendeu? Então é muito importante isso.
Então, feito esse processo, passou todo por esse crivo, aí nós vamos então fazer o quê? Dar o treinamento. Então, todo aquele treinamento que eu recebi naquele período de credenciamento, e vai para Brasília, e vai para São Paulo, eu vou passar todo esse conhecimento para elas. Entendeu? Passado esse conhecimento, visto que elas realmente estão em condições, a menina está realmente apta, a candidata está realmente apta para ser uma agente de registro, eu habilito ela. Só que para me habilitar ela, eu preciso ainda que o SERPRO diga, opa, ok. Então, esse processo também é um processo demorado. Então, a contratação de uma agente de registro entre o início de uma entrevista, desde a primeira vez que eu vejo essa menina, até ela realmente estar habilitada, é um processo de 3, 4 meses. Olha só. Entendeu? Por quê? Porque depois elas são compromissadas, elas são juramentadas para poder ter acesso a todos esses documentos, a acessar esse sistema e estar em contato com essas pessoas. Porque o certificado digital, ele não pode ser assinado assim, eu vou assinar aqui em casa, vou entrar aqui no computador, vou solicitar, vou imprimir, vou assinar e vou levar lá e a Débora me dá um certificado digital. Não, não é assim. Não funciona assim. Eu tenho que ver você assinando um documento. Por isso que muitas vezes, que é o nosso grande diferencial também como uma autoridade de registro, a pessoa não pode ir até nós. Nós vamos até a pessoa, nós vamos até o empresário, nós vamos até uma pessoa que de repente está acamada e não pode sair de casa, acabou de passar por uma cirurgia, entendeu? Então, assim, esse é um dos nossos grandes diferenciais, esse atendimento, entendeu? A pessoa precisa de certificado digital, ela vai ter o certificado digital. Atendimento personalizado, né? Isso. Que é de direito dela, né? Sim, ter o certificado. claro. Ela é uma empresária, ela tem funcionário, ela tem que movimentar, ou ela mesma é uma advogada, ela precisa movimentar o processo. Não tem dificuldade. É dia, noite, feriado. Estamos lá, estamos atendendo. Existe entendeu? uma fiscalização muito rígida e criteriosa, né? Que visa justamente isso. Sim. Ver, né? Visualizar ali se tudo está dentro das conformidades, né? Se aquilo, se as pessoas que são envolvidas naquele processo estão obedecendo, sim, todos esses rigores. Isso. Né? Como que é feito, de quanto em quanto tempo É isso uma acontece? uma auditoria anual, certo? Essa auditoria, o que ela compreende? Nós recebemos a visita de um auditor que é credenciado pelo ITI, o nosso órgão regulamentador. Ele vem e olha tudo. Pente fino. É um pente fino mesmo, não passa nada. Desde a luzinha de emergência que eu tenho que ter dentro dessa sala, até o detector de fumaça, o relatório da empresa de alarme para ver se está funcionando, os documentos das agências de registro, que elas têm um dossiê delas montado, tudo Cada uma, certinho. né? Tem uma pastinha. Uma pastinha com seus documentos, até os certificados emitidos. O que eles fazem? O SERPRO emite para eles uma lista de todos os certificados que eu emiti no período de 2014. Dessa lista, ele faz uma amostragem, ele pega 40 certificados digitais e fala, eu quero ver esses 40. Aí a gente coloca lá na frente dele, pode ver. Aí o que ele vai ver? Se foi emitido corretamente. Então, o que acontece? Não pode faltar nenhum documento. Não pode ter uma assinatura com uma curvinha um pouquinho mais tortinha para a direita ou para a esquerda, que ele já critica e fala, olha, tá errado isso aqui. Você pontua, né? Uma pontuação negativa que não é legal você ter. Fora isso também, inclusive, vale lembrar que a minha certificadora, uma vez por mês também, ela também faz uma seleção por amostragem dos certificados que eu emiti no mês anterior e me solicita, olha, Débora, eu quero ver tal dossiê para ver se está tudo ok. Ou então ele fala, olha, sabe essa agente de registro aqui, a Regina, no caso da minha mãe? Eu quero ver a documentação dela. Está tudo em dia? Aí lá vou eu escanear, digitalizar, mandar para eles e eles verem se está tudo certinho. Muito importante isso, né? Essa segurança, essa transparência, né? Essa fiscalização que nada mais é do que eu acho que atestar, né? Que vocês estão fazendo corretamente, então tem uma saúde
com relação à empresa, né, uma saúde, é saudável o trabalho Sim. de vocês. Porque o que acontece? Com isso, eu vou me firmando no mercado, porque muitas autoridades de registro não fazem isso. Elas não estão agindo corretamente. Nós temos experiência de várias autoridades de registro que não agem corretamente. Eu gero segurança. Com certeza, confiabilidade, usuário, né? Confiabilidade, entendeu? E sem contar essa questão da pessoa saber que pode contar com a gente. O que aconteceu, por exemplo, no dia 30 de junho, que era quando vencia o prazo para os contadores, era 7 horas da noite, a gente estava emitindo certificado digital ainda, o prazo era meia-noite. Por quê? Porque sabia que nós estávamos, né, ali, à disposição, entendeu? A mesma coisa vai acontecer agora em setembro. Em setembro, as varas cíveis da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas vão se tornar todas digitais. Então, o advogado que quiser certificado digital, ele vai ter o certificado digital dele, seja a hora que for. Isso é muito importante, entendeu? Né? Essa disponibilidade de vocês. Sim. Débora, e o resultado desse brilhante trabalho foi a abertura, né, de filiais e projetos futuros. Como que está isso hoje? Nós temos uma filial em Indaiatuba, é uma filial nossa mesmo, onde nós temos agente de registro lá, pronta para atender a Estão sediados em Indaiatuba. Em Indaiatuba, isso. E para 2016 nós temos projetos de abrir pelo menos mais uma, e se tudo der certo, porque nós caminhamos com as nossas próprias pernas, né? Nós não damos um pulo maior que o que a gente pode. Abrir pelo menos mais uma em 2016, ou 2 ou 3, vamos ver. Débora, eu gostaria de deixar o espaço para você falar o site, né, da Central de Certidões, para que os nossos telespectadores possam acessar, buscar as suas dúvidas, né, e até mesmo o telefone de contato. Ok, o nosso site é centraldecertidões.com, não tem BR. E o telefone é 3721-0370. Eu gostaria de parabenizar você pelo esse brilhante trabalho, essa inovação, né? Essa tecnologia que eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo não conheciam, né? E agora eles têm a ciência da necessidade de um certificado digital. Sim, muito obrigada. E o mérito não é só meu, né? É do meu esposo, o Sérgio. Com certeza. Minha família também, que apoia muito, meu pai, minha mãe, e a nossa equipe, que é ótima. Gostaria de deixar um forte abraço também para o Sérgio, que é um excelente profissional, um advogado exemplar aqui na nossa cidade. Sim, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa Atitude Empreender. Na próxima semana espero você para mais uma entrevista, mais um empresário de Poços ou região.